A paz do Senhor, meus irmãos, é com muito prazer, com muita alegria que eu venho até vocês para mais um vídeo. Então, sobre todos os meus desejos para todos vocês, o principal é este: guarda a fé, persevera na fé, porque o Senhor Jesus disse na sua palavra em Lucas, no capítulo 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor Jesus lançou esta pergunta. Porventura, quando ele voltar, achará fé na terra? E sabemos que a fé nos impulsiona. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, verso 38. O que quer dizer isso? Quer dizer da total dependência e confiança que a pessoa tem em Deus. Quando ele é totalmente dependente de Deus, isso significa que ele confia em Deus, na sua palavra. Ele crê, e não somente crê, ele recebe. E não somente recebe, mas ele vive ela. Isso é viver da fé. Sem essa crença, sem essa confiança em Deus, na sua palavra, o crente não vira nada, não vai a lugar nenhum. É justamente isso que diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista está dizendo que assim deve ser o cristão. Não se abalar por nada. Tem dinheiro, não se abala. Não tem dinheiro, não se abala. Está são, não se abala. Está doente, não se abala. Ou seja, em qualquer circunstância ou situação, seja positiva ou negativa, ele não desiste de Deus. Isso é viver da fé. Diz mais ainda no versículo 2 do Salmo 125. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, da mesma forma que os montes estão circundando Jerusalém, dando uma proteção, assim o Senhor dá proteção aos seus filhos que confiam nele para sempre. Meus amigos e meus irmãos, há muitas coisas, uma infinidade de conteúdos nas Sagradas Escrituras para nós falarmos sobre fé. Além de crer, não basta só crer. A nossa fé tem que ser aprovada. O nosso propósito é ser salvo, ser arrebatado. E para isso precisamos ter fé. Mas a nossa fé tem que ser aprovada. Mas eu quero ir para o caminho mais simples para que você possa entender que a fé sem as obras de nada serve. Então eu vou usar uma passagem bíblica aqui para dizer para todos vocês que a fé tem a ver com crer, acreditar. Mas também não basta só crer. Vamos ao texto sagrado para que você possa entender. Vejamos. Tiago, capítulo 2 e versículo 14 a seguir. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Dando sequência,
E se o irmão ou irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, o que quer dizer isso? É a pessoa dizer, eu creio em Deus, eu tenho Deus, eu vou na igreja, faço parte de departamentos, eu prego, eu expulso demônio, eu toco, eu faço parte do ciclo de oração, faço parte da mocidade, eu dirijo igreja, aí eu creio em Deus, mas e as obras? Aonde ficam as obras? Afinal de contas, o que é obras? Que é a prova, que valida a nossa fé. Veremos. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então não basta dizer que crê em Deus, crê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, vai voltar. Você acredita nisso? Faz bem. Mas as obras? A fé tem que ser validada. Versículo 20 de Tiago 2. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Agora eu quero te explicar o que é obra. Como que a nossa fé é validada, é confirmada. Versículo 21 de Tiago 2. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Que obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Ou seja, Deus disse para Abraão, sobe ao monte Moriá e oferece o teu filho Isaque, filho da promessa, filho da sua velhice, oferece ele em sacrifício. Deus estava aí testando a fé de Abraão, tanto é que ele é chamado pai da fé. Deus não queria o filho dele. Este oferecimento de Isaque no Monte Moriá simboliza que quem deveria morrer eram os homens, mas Deus substituiu o sacrifício do homem, oferecendo o seu filho para morrer em nosso lugar. É isso, simboliza isso. Verso 21 novamente. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Deus disse para ele, faça isso. Ele tomou o seu filho, a lenha, e foi para o lugar que Deus havia determinado. Então, a fé só é validada mediante a nossa obediência à santa e bendita palavra de Deus, doutrina de Jesus e dos apóstolos. Por isso que eu disse, não adianta ir para a igreja, fazer parte disso ou daquilo e não ter em pauta da sua vida a obediência à palavra de Deus. Eu pude citar aqui uma infinidade de mandamentos que são quebrados hoje. Verso 22. Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a nossa fé, ela é aperfeiçoada mediante a obediência à santa palavra de Deus. E são muitos os mandamentos de Jesus. Se você abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, 6 e 7, principalmente, você vai ver que ali há uma infinidade de mandamentos que Jesus nos passou para nós obedecermos e que são quebrados hoje. Vou citar apenas alguns, para que esse vídeo não se estenda muito.
Ali está escrito para nós bem dizer aqueles que maldizem, que falam mal de nós. Ali está escrito que nós temos que amar os nossos inimigos. Ali fala também a doutrina de Jesus para nós cuidar da nossa vida e não cuidar da vida dos outros. Querendo tirar um cisco que está no olho do nosso irmão, sendo que na nossa visão, nos nossos olhos, tem uma floresta inteira plantada. Há uma série de mandamentos de Jesus aqui no capítulo 5. O que valida a fé é a nossa obediência aos santos ensinos de Jesus e à doutrina dos apóstolos. Eu estou sendo aqui o mais simples possível. Veja que Deus mandou Abraão subir ao monte e que o pedido de Deus foi terrível, sacrificar o filho dele. Mas ele foi em obediência a Deus. Mas Deus interviu e preparou um cordeiro para o holocausto, para substituir o seu filho, demonstrando o seu amor, que ele enviaria o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, a fé nossa tem que ser validada. Você quer ver que as obras requeridas aqui não é aquilo que você faz por meio do seu corpo. Vejamos que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 7 e versículo 21 ao 23. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês estão vendo aqui? A fé dessas pessoas foi invalidada, porque cometeram iniquidade. E qual é a maior iniquidade? Você está pensando que é adultério? Você está pensando que é mentir? Tudo isso é pecado, abominável para Deus. Mas a maior transgressão, a maior iniquidade que um homem pode cometer é rejeitar a palavra de Deus, recusar a verdade, não obedecer à verdade. Ele é chamado de iníquo. Então não adianta dizer: eu vou para a igreja, eu canto do coral, expulso o demônio. Não, a sua fé tem que ser confirmada. E como ela é confirmada? Ela é confirmada mediante a obediência à palavra de Deus. Você pode estar me perguntando: o que é fazer a obra de Deus então? Essas coisas não validam a sua fé, sabe por quê? Isso não é mérito nosso, isso é de Deus. Isso não é nosso. Se oramos para alguém e Jesus cura, é o Senhor Jesus, não sou eu. Eu não posso me vangloriar disso. A Bíblia diz que Deus quer obediência e não sacrifício. Mas o que é fazer a obra de Deus? Em João capítulo 6, versículo 28, perguntaram para Jesus o que é a obra de Deus, o que é fazer a obra de Deus. Então Jesus disse: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos, para realizarmos as obras de Deus? Verso 29. Jesus respondendo e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Eis aqui a obra de Deus. Crer naquele que ele enviou, crer em Jesus. E crer em Jesus aqui é valorizar a sua palavra, receber a sua palavra, obedecer a sua palavra. E esta fé vem para você. Aqui vai uma crítica àqueles que não gostam de ouvir sermão. Aqui vai uma crítica para aqueles que não gostam de assistir em vídeos como este e outros mais. Aqui vai uma crítica àqueles que só pensam em cantoria na igreja, em festa na igreja. Aqui vai uma crítica àqueles que acham que o sermão está pesado,
que despreza o ensinamento do Senhor Jesus, vai uma crítica. Essas pessoas não creem em Jesus e não tampouco têm fé. Porque a fé tem um motivo pela qual ela vem para nós. Vejamos, Romanos 10:17. De sorte que a fé é do verbo ser, do verbo existir. De sorte que a fé ela existe em nós, ela vem para nós pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora eu quero ver a estes que não gostam de palavra. Eu só posso dizer uma coisa, que é Deus que nos santifica. João 17:17, Jesus orando diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito: o Deus de paz vos santifica em tudo. Como? Pela palavra. Por quem? Por Cristo Jesus. Todo o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados ou santificados para o dia da vinda do Filho do Homem. Então, fica aqui. Se você não sabia, passa a saber a partir de hoje. Que fé, dizer que tem fé porque crê em Deus, porque vai na igreja e não obedece a palavra de Deus, não pauta a sua vida aos moldes da palavra de Deus, a sua fé é morta. E se você tem obras, mas não dá valor, não recebe a palavra de Deus, não crê nela, você está enganado, não tem nenhuma coisa nem outra. Passamos, pois, a amar a palavra de Deus, a viver da palavra de Deus. Porque João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. E Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10 está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Está aqui. A fé e as obras. A fé é crer em Jesus. A obra é guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Espero ter contribuído com a sua vida espiritual, seu crescimento espiritual. Deixa o seu like, inscreva-se nesse canal, acione o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.